desses de apartamento, um gato que apanharia fácil para um rato de esgoto, e ele se olha no espelho e ele se enxerga como o leão, o rei das selvas, todo poderoso. E na outra imagem a gente tem um leão, um rei das selvas, se olhando no espelho, e ele se enxerga como um gatinho inofensivo de apartamento. E você? Como você se enxerga quando você se olha no espelho? Ou melhor, como você se enxerga quando você olha para você mesmo, quando você olha para dentro de si, o que você vê? Eu queria pedir a você para resistir à tentação de que, ao olhar para essa foto, você comece a pensar no outro, porque é muito natural você olhar, você olha para a primeira foto e eu conheço alguém que é assim mesmo, é um gatinho inofensivo, mas ele se acha o tal, ele tem uma autoestima tão elevada, ele tem um complexo de superioridade tão grande que ele se acha a pessoa mais perfeita, mais poderosa. É fácil a gente olhar e ver o outro nessas fotos, ou então olhar para alguém que você sabe que tem tanto talento, alguém que é tão brilhante, alguém que tem um futuro tão bonito pela frente, mas ao mesmo tempo se acha tão pequeno, tão menor do que realmente é. É fácil olhar e enxergar os outros nessa imagem, mas e você? Como que você se enxerga nessas imagens? Você é o gatinho que se vê como leão, ou você é o leão que se vê como um gatinho? Eu acho interessante uma coisa, a nossa sociedade, ela tende a valorizar muito mais a primeira foto, ela acha muito mais interessante a pessoa que ela é como um gatinho inofensivo, mas ela tem uma autoestima tão elevada que ela se acha como um leão todo poderoso. É só ver o que os livros de autoajuda ensinam para a gente. E é interessante porque hoje a nossa sociedade, ela atribui todos os nossos problemas, por exemplo, a violência, os casos de violência doméstica, o marido que bate na esposa, o uso de drogas, e todos esses problemas que nós enfrentamos, a sociedade costuma atribuir às pessoas que têm justamente uma baixa autoestima, ou quem sabe um complexo de inferioridade, aquela pessoa que seria da segunda foto, que ela é um leão que se enxerga bem menor do que ela é. Mas o interessante é que isso é a forma que impera hoje de pensamento. Mas até o século XX, a sociedade pensava justamente ao contrário. A sociedade achava que os grandes problemas estavam naquelas pessoas que se achavam muito mais do que elas eram, e eram essas pessoas que a sociedade achava mais violenta, aquele que batia na mulher, aquele que usava drogas, aquele que cometia crimes, assassinatos. Isso faz até sentido, porque a pessoa, se achando muito mais do que ela acha que pode fazer muito mais do que ela deve e pode fazer. Mas o que acontece? Eu me deparei, não faz muito tempo, com um artigo de uma psicóloga chamada Lauren Slater, e ela estava falando uma coisa contradizendo tudo isso, contradizendo a nossa forma de pensar hoje em dia, achando que o grande problema são as pessoas que têm um complexo de inferioridade, dizendo que essas pessoas são aquelas que usam drogas, que são violentas. Ela dizia que não, voltando ao pensamento de antes do século XX, dizendo que são as pessoas que justamente se acham mais do que são as pessoas mais violentas, que são tendentes à violência doméstica, a cometer crimes, a usar drogas e tudo mais. E aí a gente fica num impasse, a gente conhece como funcionam essas pesquisas, esses artigos. Uma hora vem um, diz uma coisa, outra hora vem outro, diz uma outra coisa, e por aí vai, e causa uma grande confusão na nossa cabeça, e aí causa um impasse na nossa mente. O que é melhor? O que é melhor das duas imagens? Como que nós devemos nos enxergar? Qual é a visão correta a respeito de nós mesmos? E eu sou obrigado a dizer para a gente que nenhuma das duas visões, de acordo com as Escrituras Sagradas,
estão corretas. Nem uma pessoa que se enxerga mais do que é, nem uma pessoa que se enxerga menos do que é, nada disso está correto em relação às Escrituras Sagradas. E eu não precisaria nem das Escrituras Sagradas para dizer isso, porque essa foto diz tudo. Um gato é um gato, e pronto, acabou. Um leão é um leão, e pronto, acabou. Gato nunca vai ser um leão, leão nunca vai ser um gatinho, e pronto, acabou. Um gato que pensa que é um leão, ele tem problemas, ele tem uma dissonância cognitiva enorme. Um leão que pensa que é um gatinho também tem um problema, ele está vivendo numa dissonância enorme, ele não sabe quem é, ele está numa crise de identidade, ele está com um problema enorme. Essa é a grande questão. As duas situações, elas fazem parte do mesmo problema, elas fazem parte da mesma realidade, são situações de pessoas, realidades de quem não se conhece, de quem não sabe quem é, e de quem vive uma realidade que é diferente do que de fato é, do que de fato acontece. Mas então, em relação às Escrituras Sagradas, como devemos nos enxergar? Como a Bíblia fala que devemos nos enxergar? Olha lá o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:3. O apóstolo Paulo fala exatamente assim: pois pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha o que Paulo está dizendo. Não é nenhuma coisa nem outra. Você não tem que se enxergar mais do que você é, você não tem que se enxergar menos do que você é, você precisa ter um conceito equilibrado a respeito de você mesmo, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Esse texto está aqui no capítulo 12 de Romanos, e ele está logo depois dos versos 1 e 2, que são os versos que estão servindo de base para muita coisa que tem sido dito aqui na nossa série de mensagem Mindset Cristão, porque é justamente em Romanos 12:2 que o apóstolo Paulo fala para nós não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, mas para nos transformarmos de acordo com a renovação da nossa mente. Ou seja, é justamente nesse texto que o apóstolo Paulo fala para nós não termos uma mentalidade segundo o mundo, mas termos uma mentalidade segundo as Escrituras Sagradas. E aqui eu digo para você uma coisa: a mentalidade do mundo em relação ao que nós somos é sempre uma mentalidade, uma visão distorcida. O mundo fora das Escrituras Sagradas jamais conseguirá entender, definir e saber de fato quem é o homem e saber de fato quem nós somos. Nunca. Fora das Escrituras Sagradas, jamais poderemos saber de fato quem nós somos. E é justamente isso que eu tentei mostrar naquelas duas fotos anteriores, porque o mundo está sempre nesses opostos, está sempre dizendo que o problema é ou você ter um complexo de inferioridade, ou você ter um complexo de superioridade, está sempre achando que resolve o seu problema te dando uma dose motivacional a mais, te dando um incentivo a mais, fazendo você crescer um pouco mais e vai resolver todos os seus problemas, mas isso nunca vai no âmago daquilo que nós, na verdade, somos. No mundo, a visão do mundo a respeito do ser humano, ela é sempre uma visão distorcida. E se nós aplicarmos a visão do mundo a nós mesmos e tentarmos saber quem nós somos a partir do que a sociedade, a nossa cultura nos diz que nós somos, nós nunca conseguiremos encarar quem nós somos de fato. Nós não suportaremos o peso da nossa própria identidade, daquilo que nós somos.
porque nós não aguentamos de fato o paradoxo do que é ser um ser humano, porque ao mesmo tempo nós olhamos para nós e vemos o quão grande nós somos, e a própria Escritura Sagrada fala: um pouco menor do que os anjos, vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo, nós não conseguimos lidar com a nossa pequenez, com a nossa fragilidade, e nós também não conseguimos lidar bem como que pessoas que são capazes às vezes de atos tão bonitos, são capazes de atos tão atrozes, são capazes de tanta maldade, de tanta coisa ruim. Nós, enquanto seres humanos, encaramos um paradoxo muito grande. Nós somos grandes e pequenos, nós somos fortes e somos frágeis, nós fazemos coisas muito boas e fazemos coisas muito ruins. Nós não conseguimos suportar isso, nós não conseguimos nos entender, nós não conseguimos olhar para nós mesmos e saber e compreender como que nós podemos viver desse jeito. Mas sabe qual é o problema? É que tudo à nossa volta, tudo na nossa cultura, tudo na nossa sociedade, parece nos tentar a desenvolver um conceito desequilibrado de nós mesmos. Tudo nos leva ao desequilíbrio, nada nos leva a um conceito equilibrado de nós mesmos. O único caminho para nós termos um conceito equilibrado a respeito de nós mesmos é a Escritura Sagrada, é vendo o que o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que nos fez, diz a nosso respeito. De outro modo, todos os conceitos, tudo que vamos buscar para nós, são coisas que nos levarão sempre ao desequilíbrio. Vamos acertar uma coisinha aqui, desequilibrar outra coisa ali, e a gente vai ficar sempre perdido. É por isso que a gente não vive num tempo de tanta gente perdida, a gente vive num tempo de tanta gente confusa, de tanta gente que não sabe o que é, de tanta gente que não sabe para que está aqui, não reconhece nenhum propósito na sua vida. A nossa sociedade, ela fica o tempo inteiro dizendo para a gente o que a gente precisa ter, o que a gente precisa ser, o que a gente precisa fazer para ter valor na vida, para que a gente possa ser reconhecido e aceito. A sociedade tenta ditar isso o tempo inteiro, e a gente vai buscando todas essas coisas, todos esses padrões. O que eu preciso ter para ser aceito? O que eu preciso fazer para ser aceito? O que eu preciso ser para ser aceito, para ser reconhecido? E isso tudo, em muitos momentos, é completamente desconexo daquilo que a gente verdadeiramente é, daquilo que realmente faz sentido para nós. E nessa busca toda, nós nos encontramos em muitos momentos perdidos. É só a gente parar para pensar numa coisa. Eu não queria dar esse exemplo, mas já que o pastor falou outro dia, então eu posso falar também. Uma sociedade que valoriza o Big Brother, por exemplo, só pode estar completamente desequilibrada. Não tem como uma sociedade que valoriza isso ser uma sociedade equilibrada. Não faz sentido. Se você parar para pensar, e por que eu falo que a sociedade valoriza isso? Já viu quanto patrocínio tem lá? Tem patrocínio lá porque porque tem muita gente vendo, e a pessoa vê, consome aquilo que está sendo anunciado lá. As pessoas gostam, se alimentam daquilo. Uma sociedade assim é desequilibrada. Os conceitos sobre o ser humano de uma sociedade assim são conceitos completamente tortos, distorcidos. Aquilo mostra que nós não entendemos nada de quem nós somos, nós não entendemos nada de quem é o ser humano, e se nós nos divertimos com isso, então tem um problema muito grave com a gente. Me desculpem falar assim, se tem alguém aqui que gosta, mas isso mostra a grande dissonância, o grande paradoxo, o grande problema que a gente se encontra no dia de hoje.
E você sabe qual é o pior? Nós somos tentados todo dia, toda hora, a seguir esse mesmo padrão para sermos aceitos. Nós somos tentados a seguir esse mesmo padrão. Não é isso que eu tenho que fazer. Se eu fizer isso, se eu seguir esse caminho, é assim que eu vou ser reconhecido, vou ser famoso, vou conquistar meu lugar ao sol, vou ser alguém de valor na sociedade. Esse é o grande problema. E por falar de tentação, eu lembro das tentações de Jesus. E as tentações de Jesus, vocês já devem ter ouvido várias mensagens a respeito dela, abordando várias facetas das tentações de Jesus. E isso acontece justamente porque as tentações de Jesus, elas são para a gente como um pano de fundo ou a base para todas as tentações que enfrentamos na vida. Tudo que nós enfrentamos em termos de tentação, de alguma maneira ou de outra, você vai encontrar um eco nas tentações de Jesus. E eu relendo os textos, o texto da tentação de Jesus, eu percebi alguns detalhes, e eu queria mostrar isso para vocês hoje, mostrar que essas tentações de Jesus, elas também funcionam como se fossem três falsas identidades que Satanás tenta usar, tenta nos impor. Ele primeiramente tentou impor essas falsas identidades a Jesus, e agora ele também tenta impor essas falsas identidades para nós, ele tenta colocar isso para nós também. E a primeira dessas tentações, dessas falsas identidades que Satanás tentou impor a Jesus e tenta impor a nós também, é a seguinte: é dizer para Jesus e dizer para nós que nós somos aquilo que nós fazemos, dizer para nós, dizer para você, dizer para mim que eu sou aquilo que eu faço, ou seja, dizer que eu dependo do meu desempenho para ser alguma coisa. Olha só o que Satanás disse para Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Se você for parar para pensar, até esse momento da vida de Jesus, ele já tinha 30 anos, ele não tinha feito nada, Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha realizado nada que mostrasse que ele era o Messias, ele apenas tinha sido batizado por João Batista até então, mas ele não tinha feito nada. É como se Satanás estivesse dizendo para Jesus: Jesus, o que você fez? O que você fez até agora? O que você fez de bom para ser reconhecido? Que contribuição você trouxe para o mundo, Jesus, até agora? E o interessante é que a nossa cultura fala a mesma coisa para mim e para você o tempo inteiro. A nossa cultura nos faz as mesmas perguntas. Diz que para termos valor, para sermos alguma coisa, ela sempre nos pergunta: e aí, o que você conseguiu na vida até agora? O que você conquistou? Como você é útil na sociedade? O que você faz? Você alcançou o sucesso? E a gente vive nessa ciranda. Muitos acham que não são úteis, muitos acham que a vida não tem sentido, que não alcançaram nada de bom na vida, porque não alcançaram, por exemplo, o sucesso em alguma área da sua vida. Tem muita gente que acha que só tem valor quando alcança o sucesso, quando alcança o sucesso no trabalho, quando alcança o sucesso no ministério da igreja, quando alcança o sucesso na família e em tantas outras áreas. E em muitos momentos nós vivemos até reféns do sucesso, e não percebemos que às vezes o sucesso pode ser até um grande inimigo. Não raro eu percebo, atendendo pessoas, que logo depois da pessoa atingir um grande sucesso na sua vida, ela se mete em uma grande enrascada, talvez por ela achar que por causa do sucesso ela é mais do que realmente ela é, achar que por causa do sucesso
ela pode todas as coisas, ela é melhor do que as outras pessoas. E é por causa disso que logo depois a pessoa atingiu um sucesso, a pessoa conquistou algo que ela queria muito, ela arruma um problema grave numa outra área da sua vida. Vamos dar um exemplo? A pessoa vai, conquistou o emprego dos sonhos, está ganhando muito bem, aí ela estava lá com sua família direitinho, ela se acha tão bem, que vai lá arrumar ideia, vai lá trai a mulher, porque acha que pode trair a mulher, tem mais dinheiro, outras mulheres começaram a olhar para ele, enfim, e aí ele arruma um grande problema na sua vida. Vocês pensam que isso não acontece? Isso acontece, e acontece muito, muito e muito mesmo. E a sociedade diz para a gente a mesma coisa, nós somos o que nós fazemos, você é medido pelo seu desempenho, você é medido por aquilo que você conquista. Essa é a primeira falsa identidade que Satanás tenta impor para a gente. A segunda falsa identidade que ele tenta impor para a gente é o seguinte: eu sou aquilo que eu tenho, ou seja, eu sou as minhas posses. Olha o que Satanás fez com Jesus. Satanás levou Jesus a um alto monte, mostrou tudo para Jesus e falou assim: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. É como se Satanás estivesse dizendo para Jesus assim: olha ao seu redor, o que todo mundo tem, você não tem nada. Como você pode pensar que você é alguém se você não tem nada? Como você vai sobreviver sem nada? E são as mesmas questões que Satanás muitas das vezes olha para a gente e diz, porque o diabo, ele tenta nos manipular em questões muito delicadas para nós, como o nosso medo, o medo do futuro, o medo de como vamos sobreviver, como a nossa sensação de insegurança, nós sempre buscamos estar seguros, e a nossa sociedade diz para a gente que você está seguro se você tem posses, que você está seguro se você tem bastante dinheiro guardado, se você tem imóveis. A nossa sociedade coloca a nossa segurança naquilo que nós temos, e o diabo sabe disso. O diabo tentou manipular Jesus nos seus medos e nas suas inseguranças, porque lembrem-se, Jesus era tão humano quanto qualquer um de nós. Jesus não foi tentado de maneira falsa, ele foi verdadeiramente tentado, ele estava vulnerável àquelas tentações, ele podia ceder àquelas tentações, mas ele não cedeu àquelas tentações. O problema é que nossa cultura mede justamente o nosso sucesso por produtos concretos, por aquilo que nós temos. É por isso que bilhões e bilhões são gastos em propagandas para nos convencer que nossa identidade está justamente naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos. E você repara uma coisa, por causa disso, é que nós nos medimos por comparações. Não basta você ter uma coisa, você acaba precisando sempre ter mais. E eu tenho um carro, mas poxa, meu carro, olha o carro do meu irmão ali, aquilo sim, eu preciso ter um carro daquele. Eu tenho uma casa, pô, mas minha casa não, aquela lá que é a casa, aquela que eu tenho que ter. Aí, isso vai entrando em outras áreas da vida. Eu tenho um bom emprego, mas não, é aquele lá que eu quero. E aí vai descendo mais um pouquinho, eu tenho uma esposa bonita, pô, mas fulaninho tem uma esposa muito mais bonita. E a gente vai se comparando, a gente vai olhando, pô, meu filho estuda numa boa escola, mas o filho do meu irmão estuda em uma escola muito melhor, ele vai ter um futuro melhor do que o meu filho. E a gente vai entrando nessa ciranda de comparação, que leva a gente a uma ciranda de insatisfação, de insatisfação conosco mesmo, com a nossa própria vida, e a gente nem percebe que isso vem do diabo tentando nos manipular, usando a nossa cultura, usando a nossa sociedade, para tentar nos convencer que você é o que você tem, e que você precisa sempre de mais para você ser mais e melhor. Só que muitas das vezes, quando entramos nessa ciranda, quanto mais temos, buscando a nossa identidade naquilo que nós temos,
pior nós nos tornamos, menos humanos nós nos tornamos, menos amorosos nós nos tornamos, menos sensíveis à voz de Deus nós nos tornamos. E a terceira tentação, ou a terceira falsa identidade que o diabo tenta colocar em nós, tenta nos tentar e tentou quando da tentação de Jesus, é a seguinte: eu sou o que os outros pensam que eu sou. Eu acho isso uma das coisas mais graves do nosso tempo. O diabo diz assim para Jesus: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Tem um detalhe aqui, eu não li o texto todo, mas nesse momento o diabo leva Jesus para o alto do templo. O templo era o lugar de Jerusalém em que tinha a maior circulação de pessoas, e ele leva Jesus justamente para o alto do templo, em um momento que eu repito, Jesus ainda não era conhecido, não tinha feito nenhum milagre, ele tinha toda a sua estrada de ministério ainda para percorrer. Jesus sabia que tudo seria muito difícil e complicado, e o diabo fala para ele uma coisa: olha, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos, os seus anjos vão te pegar e não vai acontecer nada com você. O que o diabo estava dizendo para Jesus? Olha, todo mundo vai ver quem você é agora, todo mundo vai crer em você, todo mundo vai reconhecer que você é o Filho de Deus. Se você fizer isso, você vai lá no templo, onde tem mais gente, onde é o centro da religião judaica, e vai fazer esse grande ato, esse grande espetáculo, todo mundo vai se curvar diante de você. Era isso que o diabo estava apelando para Jesus nesse momento. O diabo manda Jesus pular justamente do alto do templo, para ser visto por todos e sendo salvo pelos anjos. Ele então se tornaria famoso. E reparem, Jesus até agora era invisível, ninguém conhecia Jesus, ninguém sabia nada que ele havia feito nesse momento. E muitos de nós cedemos a essa tentação do diabo. Jesus não cedeu, porque muitos de nós vivem preocupados com o que os outros pensam. A gente se preocupa com o que a gente vai dizer ou não em uma conversa, a gente se preocupa com o que vão pensar da escola que eu vou matricular meu filho, qual a carreira que eu vou seguir, o que vão pensar, e será que as pessoas vão me achar alguém importante se eu seguir tal carreira? E o pior de tudo, a nossa autoimagem, ela sobe a grandes alturas quando nós recebemos elogios, mas ela é devastada por uma única crítica que nós recebemos. Isso mostra, tristemente, o quanto nos preocupamos com a opinião dos outros, com o que os outros pensam a nosso respeito, com o que os outros dizem de nós. Eu não estou falando para você viver de qualquer jeito, sem se importar com as pessoas, para você seguir a vida do seu jeito. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando que isso é tão danoso, você viver de qualquer jeito, sem se importar com nada, é tão danoso quanto você viver a sua vida inteira só tentando provar algo para alguém, só tentando ser o que os outros querem que você seja, só tentando realizar o que os outros realizem, o que os outros querem que você realize. E o triste é que permanecemos presos na armadilha de viver uma vida fingida, porque é isso que acontece, devido à preocupação doentia com o que os outros pensam de nós. Às vezes passamos anos, chegamos na velhice assim, só preocupados com o que os outros pensam de nós. Mas Jesus, Ele é o nosso exemplo de como nós podemos vencer todas essas tentações. Nós sabemos que Jesus rebateu cada uma das tentações com a palavra de Deus, mas tem um detalhe muito interessante, porque antes de ser tentado, Jesus
ouviu de Deus o seguinte: este é meu filho amado, em quem me agrado. Olha só o detalhe. Eu sei que é verdade, Jesus rebateu cada uma das tentações com a palavra de Deus. O diabo dizia, está escrito, e Jesus dizia, não, mas também está escrito. Mas existia uma coisa que dava uma segurança a Jesus muito grande para se manter firme na palavra de Deus diante dos fortes ataques do inimigo. Um pouco antes de Jesus ser tentado, Jesus estava sendo batizado por João, e lá no batismo, Jesus ouviu o seu pai dizer para ele: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Reparem uma coisa, eu vou dizer de novo, Jesus não tinha feito nada até então, Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha ensinado, Jesus ainda não tinha morrido na cruz, ele não tinha ressuscitado. Antes dele fazer qualquer coisa, dele realizar qualquer coisa, Jesus ouviu a voz do Pai dizendo para ele: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Este é meu filho amado, em quem me agrado. Antes mesmo de fazer algo, de termos algo, ou de alcançarmos a aceitação ou a rejeição, nós precisamos ter a consciência que Jesus teve, a consciência de que somos amados por Deus, a consciência de que somos amados por Deus. É isso que nos dá força para, diante das tentações que vêm a nós, para desfigurar a nossa identidade, para desfigurar o nosso eu. É isso que nos dá força para vencermos todas essas tentações, porque Jesus não tinha que provar nada para ninguém. Reparem como o diabo falava com Jesus antes de cada tentação: se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus. O diabo estava tentando Jesus justamente na sua identidade. É isso mesmo que você é? É isso mesmo que você diz que é? Prova que você é isso. Mas Jesus não precisava provar nada, para o diabo nem para ninguém. Sabe por quê? Porque ele tinha na sua memória, na sua consciência, que ele era o Filho amado de Deus, que Deus se agradava dele, antes mesmo dele realizar qualquer coisa, antes mesmo dele fazer qualquer coisa, ele sabia que ele era amado por Deus. Repare uma coisa, é o amor do Pai por Jesus que estava no fundamento da autocompreensão de Jesus a respeito de quem ele era. Era saber que ele era amado pelo Pai, que fazia com que Jesus olhasse para si, mesmo diante de tanta coisa que às vezes empurrava ele para pensar diferente, ou de tantas tentações para fazer diferente, era o que fazia Jesus saber que ele era sim o Filho de Deus, não só o Filho de Deus, mas o Filho amado de Deus. Esse era o fundamento para a autocompreensão de Jesus, para Jesus saber quem ele era, o fato dele ser amado pelo seu Pai. E da mesma maneira, o amor de Deus por nós também precisa ser o fundamento da nossa autocompreensão. É só sabendo que nós somos também amados por Deus, que nós podemos nos compreender, que nós podemos saber quem nós somos, porque se antes de tudo não soubermos que somos amados e aceitos por Deus, nós passaremos a vida tentando, lutando com as máscaras, com as faces, com as identidades que o mundo tenta pôr para nós. Vamos tentar impor a nossa identidade através do que temos, através do que fazemos, através do que os outros dizem para nós. Vamos viver desse jeito, vamos viver sempre perdidos. E é só quando nós nos compreendemos, nos autocompreendemos como amados de Deus, que nós podemos alcançar um conceito equilibrado de nós mesmos,
um conceito fiel às Escrituras Sagradas. E por que eu falo isso? Porque se eu sei que eu sou amado por Deus, eu não tenho por que me achar menos do que eu sou. Eu não tenho por que me olhar no espelho e me achar pequeno e me achar menor. Eu não tenho por que me achar menor que ninguém, se eu me compreendo como alguém amado por Deus. Se o meu Criador, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, me ama e me quer, por que eu vou me sentir pequeno? Por que eu vou me sentir menor? Não faz sentido nenhum. Da mesma maneira, se eu sou amado por Deus, eu também não tenho razão nenhuma para me sentir superior ao meu próximo, ao meu irmão, para me sentir melhor do que ninguém, porque esse amor vem a mim, não porque eu mereço. Esse amor vem a mim como dádiva, como doação de Deus por mim. Então eu reconheço que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, não é pelo meu mérito. Se eu sou amado, não é porque eu conquistei esse amor, mas é porque Deus me amou antes mesmo de eu merecer. Esse é o fundamento da minha autocompreensão, de que do que eu sou, do que eu devo ser. Eu preciso viver a minha vida compreendendo que eu sou amado por Deus. Eu não sou nada mais, nada menos do que alguém amado por Deus, do que alguém para quem Deus demonstra o seu amor. E é isso que deve me fazer com que eu caminhe sobre essa vida com os olhos erguidos, olhando para o céu, olhando para a cruz de Cristo, olhando para Jesus, olhando para um futuro de esperança, podendo realizar, podendo fazer coisas para Deus, podendo fazer coisas para o meu próximo, podendo servir, sem me preocupar em provar nada para ninguém, sem me preocupar em provar nada para a sociedade, mas fazendo aquilo que Deus tem para nós. Você sabe por que eu falo isso? Porque somente o amor de Deus em Cristo Jesus é capaz de suportar o peso da nossa verdadeira identidade. Vou falar de outra maneira. Somente quando reconhecemos o amor de Deus em Cristo Jesus, nós conseguimos suportar o peso da nossa verdadeira identidade. Repare uma coisa em Jesus. Jesus estava totalmente seguro do amor de Deus por ele, do amor do Pai por ele. Por isso, Jesus foi capaz de suportar pressões inimagináveis, pressões que às vezes nós não nos damos contas de que Jesus suportava, porque todos à volta de Jesus nutriam grandes expectativas em relação a Jesus. E se você ler com cuidado as páginas do Novo Testamento, as páginas dos Evangelhos, você vai perceber que Jesus frustrou todo mundo que tinha grandes expectativas sobre ele. E Jesus só conseguiu frustrar todo mundo e ser quem ele era e seguir fazendo a vontade do Pai, porque ele estava firme e seguro que era amado por Deus, e que a sua identidade estava no amor de Deus por ele, e não no que os outros pensavam dele. Pensem na família dele. Jesus deixa a sua família para trás, e chegou um momento que as próprias pessoas da família de Jesus chegaram a dizer que Jesus estava fora de si. Você pode ver isso lá em Marcos, no capítulo 3. Em um outro momento, quando Jesus declarou que ele era o Messias, e ele estava em Nazaré, na cidade que ele cresceu, as pessoas quiseram jogá-lo de um penhasco. Ou seja, as pessoas com quem ele cresceu também foram frustradas por ele. Jesus também frustrou as expectativas dos seus discípulos mais íntimos. Todos eles esperavam que Jesus fosse o Messias, que ia tirar o poder de Roma, ia estabelecer um reino davídico em Israel. E até por essa razão, uma das razões, também, um dos discípulos bem próximo, o Judas, ele vem e traz Jesus. Jesus também frustrou as expectativas das multidões,
porque as multidões, a única coisa que eles queriam de Jesus era pão, era multiplicação de pão, era milagre. Mas quando Jesus começa a falar palavras duras para eles, todo mundo sai correndo, todo mundo dispersa, porque eles só queriam um milagre, eles só queriam aquilo que Jesus tinha para oferecer. Jesus, ele só conseguiu se manter fiel a quem ele era, ao propósito da sua missão, suportando o peso da sua identidade. Eu digo para vocês, nada tão difícil, nada deve ter sido tão difícil como alguém suportar o peso de ser quem ele era, quanto Jesus era. Para começar, que ele era totalmente Deus e totalmente humano. A Bíblia nos fala que Jesus, o apóstolo Paulo falando em Filipenses capítulo 2, ele vai falar que Jesus, mesmo sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas antes esvaziou a si mesmo, vindo a tomar a forma humana. O quanto difícil era ser alguém que já experimentou toda a glória divina, e aqui agora estava experimentando toda a fragilidade, toda a dor, todo o paradoxo do que é ser um ser humano. Mas Jesus, ele se manteve firme a quem ele era, ele não seguiu não cedeu a nenhuma tentação, ele suportou o peso de quem ele era, porque ele estava firme no amor de Deus por ele. Nós só podemos suportar o peso de fato de quem nós somos, se nós estivermos firmes no amor de Jesus. Eu falo isso, talvez muitos não compreendam, mas se você olha para dentro de si, e eu volto lá no início da mensagem, esse paradoxo que envolve a humanidade, a grandeza e a fragilidade, as coisas boas e as coisas ruins. Quando você olha para você mesmo, e você percebe tudo isso dentro de você, você percebe que você é capaz de amar, mas você percebe que também você é capaz de ferir aquela pessoa que você ama. Quando você olha para você e você enxerga tudo isso, e você começa a compreender quem você é, como que você suporta o peso de quem você é, como que você aguenta o peso da sua própria existência, tudo que envolve aquilo que você é. Só tem uma forma de você aguentar isso: ou você faz como o mundo, tentando escapar, tentando fugir, tentando fingir, vivendo numa dissonância incrível, sendo uma coisa, fazendo outra coisa, vivendo uma loucura que só vai te levar a mais e mais problemas psicológicos que depois ninguém será capaz de resolver. Ou você mergulha no imenso mar da divindade, você se reconhece como Jesus se reconheceu, e você se reconhece como alguém que é amado e aceito por Deus, e lança a sua vida sobre Deus, porque de outra maneira você não consegue viver com o peso da sua própria existência, você não consegue viver com o peso daquilo que você é. A única maneira é você se reconhecendo como alguém amado por Deus. É por isso que Jesus é o modelo de como submeter minha vontade ao amor do Pai, como verdadeira fonte de segurança para quem eu sou, principalmente quando a vontade de Deus parece difícil de entender, quando a vontade de Deus parece difícil de seguir, e quando a vontade de Deus é totalmente contrária aos padrões do nosso mundo. Porque quando eu falo aqui de verdadeira fonte de segurança para quem eu sou, quando eu falo de suportar o peso da nossa própria identidade, muitas pessoas podem até pensar assim: legal isso que ele está falando, então ele está dizendo que é só eu me reconhecer como amado por Deus, que eu posso ser aquilo que eu sempre fui, do jeito que eu sempre fui, sem me importar com nada, que eu posso, por exemplo, como dizem por aí, eu nasci desse jeito, então eu vou ser desse jeito. Talvez quando eu falo esse negócio de nascer desse jeito, você até lembre
de alguns temas que estão pipocando hoje em dia, mas eu falo de muitas outras coisas. E se você é uma pessoa orgulhosa, se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa mesquinha, se você é uma pessoa cheia de falhas de caráter, não é isso que a Bíblia está dizendo, que ao se reconhecer como alguém amado por Deus, você vai continuar sendo o que você sempre foi. Não, isso te dá forças para você ser em Cristo aquilo que Deus sempre quis que você fosse. Você sabe por quê? Uma das grandes tentações do mundo também é fazer com que você construa a sua identidade no pecado. É fazer com que você se amolde ao pecado, para que a partir disso você viva uma vida inteira no pecado. Se você constrói sua identidade num pecado, no estilo de vida pecador, porque você diz, eu sou assim, porque você diz, eu nasci assim, não tem jeito, eu vou ser sempre assim, você vai ser sempre um escravo do pecado. Praticamente nada vai ser capaz de te mover, de te demover dessa vida de pecado. É isso que o mundo fala para você. Mas aqui, quando as Escrituras Sagradas, e quando eu estou afirmando para você, que quando nós nos reconhecemos como amados por Deus, nós podemos ser quem nós verdadeiramente somos. Eu estou dizendo que nós podemos ser quem nós verdadeiramente somos em Cristo, de acordo com o propósito de Deus para nós, com aquilo que Deus nos criou para ser. Só assim nós teremos uma existência, uma vida que vale a pena ser vivida. Só mais 5 minutinhos, me perdoa, eu passei do tempo hoje, porque senão eu não chego na última parte, que é uma das questões do nosso tema hoje. Eu sabia que eu teria esse problema, porque essa questão da identidade, se ela não é bem compreendida, a outra parte também não fica bem compreendida. Porque é o seguinte, quando nós sabemos que somos amados por Deus, isso nos liberta para incluir o próximo nas nossas vidas. Saber que eu sou amado por Deus me liberta para incluir o próximo na minha vida. Por que eu estou falando isso? E eu falo isso dentro de todo o contexto que já foi dito. Se você não tem uma visão bíblica a respeito de quem você é, e se você vive de acordo com tudo que a nossa cultura diz que você é, você vai lidar com o próximo como se o próximo fosse o seu inimigo. Você vai lidar com o próximo como se o próximo fosse alguém que está sempre competindo com você, como se o próximo fosse alguém que está sempre querendo o seu lugar. E eu pergunto para você se essa não é a sensação que a gente tem na sociedade que a gente vive hoje. As pessoas até se aproximam uma das outras, talvez num sentido até utilitário em alguns momentos. Em alguns lugares, em algumas realidades, é claro, temos relacionamentos autênticos, mas de modo geral, as pessoas veem umas às outras como inimigas, como pessoas que competem entre si. É claro, se você acha que você é o que você faz, se alguém que faz melhor que você, se alguém é seu inimigo. Se você acha que você é o que você tem, se tem alguém que tem mais que você, essa pessoa é seu inimigo. Se você acha que você é o que os outros pensam de você, todas as pessoas então vão ser as suas inimigas, porque todo mundo está com um olhar em você, te julgando, te recriminando, te trazendo inúmeras críticas. É assim que nós vivemos, e não é à toa que em nosso tempo as pessoas têm escolhido literalmente se afastar uma das outras. As pessoas têm escolhido literalmente viver sozinhas. Eu gosto muito de ver aqueles programas da Discovery, né, e de outros canais que mostram pessoas comprando casas, principalmente nas montanhas. E eu notei um
padrão, às vezes no Alasca, às vezes em alguma outra montanha dos Estados Unidos ou no Canadá, e eu notei um padrão que a maioria das pessoas, elas demonstram quando estão procurando uma casa. Elas falam aqui: oba, aqui não tem vizinho por perto, oba, aqui não tem ninguém por perto. As pessoas estão fugindo uma das outras, porque as pessoas enxergam umas às outras como inimigas. E, querendo ou não, esse tempo de pandemia que nós vivemos, parece que aumentou isso exponencialmente. Eu não sei se vocês lembram, ali em 2020, 2021, quando você andava na rua, no início do início da pandemia, alguém estava passando perto de você, ou você ia para o outro lado da rua, ou a pessoa ia para o outro lado da rua. Depois a gente começou a chegar, quando tudo começou a melhorar, houve um estranhamento. Você chegava perto das pessoas, a pessoa não sabia se fazia assim com você, se apertava a sua mão, se te dava um abracinho, se podia ficar a 1 metro, a 2 metros de distância. E tudo bem, isso foi uma contingência, um momento específico, mas não se enganem, isso traz danos para a nossa forma de ver o outro, que somente o tempo vai dizer para a gente o quanto isso nos danificou. E é só nós observarmos uma coisa: o quanto as pessoas, inclusive, se afastaram das igrejas, o quanto as pessoas se afastaram dos seus PGs, o quanto as pessoas se afastaram dos seus convívios familiares, o quanto as pessoas olharam e acharam assim: ah, é muito melhor eu viver aqui a minha vida sozinho na minha família. Para que eu vou à igreja? Para que eu vou a uma EBD? Para que eu vou conviver num pequeno grupo? Para que eu vou viver com tudo isso? Porque não preciso mais. Eu aprendi, e na verdade, quando a gente fala eu aprendi, a gente deveria dizer: eu me revesti da ilusão de que eu posso viver sozinho. Eu me revesti da ilusão de que eu posso caminhar sozinho. E é por isso que quando nós falamos aqui de incluir o próximo na nossa vida, a gente precisa aqui se livrar, vamos dizer assim, do paradigma da parábola do bom samaritano. Por que eu estou falando isso? Não é que está errado, mas é que toda vez que pensamos em próximo, nós pensamos em próximo quase como uma ideia de que estamos num patamar superior e a outra pessoa está num patamar inferior, necessitando da nossa ajuda, necessitando do nosso auxílio. E a nossa sociedade sempre dá jeitinhos, e por causa disso, essa questão da ajuda, essa questão de prestar um auxílio, vamos dizer assim, essas questões sociais hoje em dia, viraram até mesmo um novo paradigma moral para a igreja. As igrejas são julgadas hoje em dia: ah, essa igreja faz muita ação social, essa igreja se preocupa com as causas, essa igreja se preocupa com isso e com aquilo, e como se dissesse que essa igreja sim, segue o reino de Deus, e a outra igreja que às vezes está evangelizando, pregando, fazendo um monte de coisa também, não, essa igreja não serve para nada. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar com essas coisas, mas em muitos momentos, nós até nos preocupamos com essas coisas, porque isso às vezes parece fácil. Eu tenho reconhecido que é muito mais fácil eu dar dinheiro para alguém, eu dar uma cesta básica para alguém, é muito mais fácil eu dar alguma coisa que alguém precisa, e deixar essa pessoa para lá, ao invés de incluir essa pessoa na minha vida. Eu mesmo vejo isso em mim mesmo, minha esposa sabe, a Solange também conhece, tem um senhor que eu presto uma ajuda de vez em quando. É muito fácil eu ajudá-lo dando coisas para ele, mas sabe o que é mais difícil para mim? Quando eu preciso passar 30 minutos no telefone com ele, eu não aguento quase. Sabe por quê? Eu vou ser sincero com vocês, é alguém totalmente fora da minha realidade, alguém totalmente fora da minha cultura, alguém totalmente fora do meu jeito de pensar, do meu jeito de ver a vida, mas é alguém que precisa de mim, e talvez precise mais de mim no telefone do que as coisas que eu posso dar. Mas sabe qual é a grande questão? É fácil eu olhar ainda por uma questão de fora, mas eu queria trazer isso aqui hoje para dentro de nós. E o irmão que está do seu lado, e você às vezes nem olha para ele,
o irmão que está do seu lado e você às vezes nem cumprimenta, e você que às vezes não tem nem coragem de ir num PG, porque você não quer se envolver com mais pessoas, você não quer se conectar com mais pessoas, porque talvez você ainda esteja vivendo no paradigma de que o inferno são os outros. Talvez você ainda esteja vivendo no paradigma de que os outros são os inimigos, e você nem percebe que isso está dentro de você, porque você veio durante toda a sua vida construindo uma visão errada sobre você mesmo e sobre o seu próximo. E está na hora da gente mudar essa visão, para a gente aprender de uma vez por todas que, como uma música infantil diz, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Nós somos a comunidade de discípulos e discípulas de Jesus. Nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros à distância, amarmos uns aos outros sem abrir a nossa vida para o outro. Eu vivo no meu mundo, você no seu mundo. Isso é o amor que Jesus falou para termos uns pelos outros? Não, isso não faz o menor sentido. E mais do que nunca a gente precisa aprender que o tempo que nós passamos de isolamento forçado nos trouxe tantos danos psicológicos e emocionais, nos fez tão mal, que nós precisamos aprender e reconhecer de uma vez por todas que isso tem que ficar para trás, e que nós devemos aproveitar cada oportunidade para viver em comunhão uns com os outros, para receber o outro na nossa vida, e para que o outro nos receba na sua vida. Incluir o próximo na sua vida não é dar coisas para o próximo. Incluir o próximo na sua vida não é dar uma cesta básica, não é dar uma ajuda, isso qualquer um faz. Incluir o próximo na sua vida é abrir a sua vida, receber o outro. E aqui eu estou falando do seu irmão da igreja, aqui eu estou falando do seu companheiro do pequeno grupo, aqui eu estou falando da pessoa que convive com você. Às vezes você não abre a sua vida nem para a pessoa que mora na sua própria casa. Às vezes você é um estranho para quem mora dentro da sua própria casa. E isso tudo porque você é um estranho para você mesmo. Porque a partir do momento que você reconhecer que é alguém amado por Deus, que é alguém que Deus ama, você não tem mais nenhuma barreira, você não tem mais nada que te impeça de se abrir para amar, e também de ser amado pelo seu irmão, de ser amado pelo próximo. Meus irmãos, que Deus abençoe.